O título da mensagem é Um Líder Comissionado e Encorajado por Deus. E o texto compreende o capítulo 1, versículo 1 ao 9. Irmãos, como nós estamos iniciando a exposição do livro, nós temos também que ter uma ideia do que, na verdade, esse livro trata. Então, ou seja, nós vamos ter também um panorama desse livro sobre o que ele narra, o que ele expressa a todos nós. E diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra de Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Queridos, o livro de Êxodo, ele conta a história de Deus quando liberta seu povo lá do cativeiro egípcio. E ali ele tinha Moisés como liderança daquele povo. Moisés foi quem conduziu aquele povo pelo deserto, evidente que sob a orientação do Senhor. Já o livro de Josué conta como Deus conduziu esse povo por meio do seu servo, por meio de Josué. Como o conduziu à conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E Canaã, querido, simboliza a herança dos cristãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E não devemos entender que Canaã é o céu. Não é o céu. Ou mesmo Canaã esteja retratando o céu. Afinal, o céu não é uma questão de conquista pessoal. O céu nos é concedido por graça, é favor. Não somos nós que conquistamos. Então, Canaã não pode ser entendida e ser um retrato do céu. Canaã representa a herança de Deus, a qual adquirimos e tomamos posse por meio da fé. Então a vida cristã é uma vida vitoriosa. Agora, a caminhada cristã não é feita, não é construída somente de vitórias. A vida cristã ela é percorrida por meio de caminhos de muitas lutas, de muitos embates, de muitas batalhas difíceis, mas é uma caminhada de fato contida de bênçãos. Haverá momentos na caminhada cristã que serão momentos absurdamente desgastantes. Haverá momentos dificílimos, momentos que nos desgastarão e nos cansarão profundamente. Mas em todas estas coisas, ainda assim, é uma vida de descanso e de repouso. A vida cristã é isso.
é uma vida de descanso e de repouso. E quando o povo de Deus põe os pés na terra de Canaã, implica aqui que o cristão passa agora de uma vida que antes vivia completamente desassossegada, uma vida em que vivia sem certeza alguma, em meio a muitas incertezas. Ele não poderia crer no dia do amanhã. E agora, a vida cristã é uma vida que se vive em completo descanso, em completo repouso e numa certeza convicta por meio da fé. E tudo isso, essa fé, evidentemente, em Cristo Jesus. Há muitos professos cristãos, há muitos que professam a fé cristã, que dizem serem cristãos. Eles acreditam que foram libertos da escravidão do Egito. Contudo, eles não tomam posse de Canaã. E sabe por quê? Porque falta-lhe o principal, falta-lhe o que é essencial para tomar posse de Canaã. E esse essencial é a fé. A fé para que eles possam tomar posse deste descanso em Cristo Jesus, que é um descanso eterno. O tema principal do livro de Josué é, queridos, justamente para que nós venhamos entender a única maneira de como podemos tomar posse da herança de Deus, que é pela fé em Cristo Jesus. E Josué, queridos, Josué viveu a escravidão no Egito. Josué é filho de Num. Josué é da tribo de Efraim. E no cativeiro egípcio, lá onde viveu, Josué também, ele, juntamente com aquele povo, ele presenciou os inúmeros milagres que Deus ali operou. Josué viu quando Deus abriu o Mar Vermelho. E Josué também viu quando ele fechou, sucumbindo o exército egípcio sob suas águas. Josué sabia quem era o Deus em quem ele tinha crido. Ele tinha convicção do Deus em que ele cria. Josué, ele tinha confiança que o povo de Deus estavam completamente e devidamente sob os seus cuidados, pois Josué era um homem de fé, um homem que colocava toda a sua confiança e toda a sua esperança no Deus da sua salvação. E originalmente o nome de Josué era Oséias. Nós vimos isso quando estudamos o livro de Oséias, nós falamos sobre isso, eu falei, me lembro, parece que Naamã também tocou nesse assunto. Oséias era o nome de Josué, e que significa o quê? Salvação. Porém Moisés mudou o seu nome para Josué, e que significa Jeová é a salvação. E por sua confiança em Deus, queridos, Josué era um nome fabuloso pelo seu significado. E Josué também era um homem de extrema coragem. Ele era corajoso. Ou seja, ele não se intimidava diante dos confrontos dos inimigos. Sem dúvidas, sem qualquer dúvida, Deus havia lhe dado dons maravilhosos, na habilidade inclusive do uso da espada. Porém, não diferente de qualquer outro dom, os dons celestiais, que também Deus deu a Josué, e nos dá também como aqueles que creem nele, e que têm o Espírito Santo a habitar em nossas vidas, estes dons, assim como Josué, ele treinou, ele praticou as suas habilidades físicas, não diferente, ele também praticou, ele treinou, ele aperfeiçoou os seus dons celestiais, como nós também temos que aperfeiçoá-los.
Nós temos que crescer com esses dons. Nós temos que fazer com que esses dons sejam usados como devem ser. Josué, com toda certeza, fez isso. Sua vida relatada nas Escrituras Sagradas nos leva a entender que ele não foi, de forma alguma, um soldado negligente e irresponsável com os talentos que nosso Senhor lhe dera. Não foi. Nas Escrituras Sagradas não consta nada sobre isso. Ao contrário, Josué era um servo de Deus. E como um bom e fiel servo, ele era submisso ao senhorio da sua palavra e, consequentemente, ao Deus da palavra. Porque só se pode ser submisso a esse Deus, só pode ser submisso a esse Deus quando se submete ao seu senhorio, ao senhorio da sua palavra, que é quando nós entendemos o que é que ele está nos falando. Josué foi um dos 12 espias, um dos 12 espiões, que foram mandados, quando chegaram em Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, foram mandados a entrar à terra prometida, para lá, quando adentrarem, espionarem a terra, e fizeram isso por 40 dias. Verificaram que a terra de fato era muito boa, era excelente, era maravilhosa. E trouxeram todo o relatório para o seu líder, para Moisés. Porém, 10 dos 12 espiões desanimaram o povo. Deixaram aquele povo totalmente desanimado. Olha, a terra é muito boa, mas os caras lá são fortes. O seu exército é numeroso, suas armas são muito perfeitas. Nós não temos nenhuma chance contra eles. Desistam dessa terra prometida. No entanto, queridos, Josué, como também Caleb, não fazia parte deste grupo de 10. Esse grupo de 10, com seu pessimismo, com sua falta de fé, com a sua incredulidade nas promessas de Deus, eles contaminaram toda a maioria, toda a grande e grandíssima maioria daquele povo, exceto Josué, Caleb e Moisés. O resto foram na onda. Não dá pra gente não, vamos correr. Moisés, isso não dá certo. Portanto, Josué, também como Caleb, ele não fazia parte dessa maioria. Assim como Moisés, é verdade. E dessa forma eles se colocaram contra a maioria. E tentaram ali encorajar a nação de Israel a adentrar a terra prometida. Porém o povo que fez, ouviu quem? Caleb e Moisés? Não. Ouviu a maioria. A maioria ganhou. E por conta de ouvir somente a maioria, aquela história, a voz de Deus é a voz do povo, que é a maior mentira do mundo. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Muito obrigado. Isso é uma grandíssima mentira. Levou o quê? A que fosse retardado, fosse adiado a conquista de Canaã, a conquista da terra prometida. E o que é que aconteceu com aquele povo rebelde, que não confiou no Senhor? O resultado desse ato de rebeldia, passaram 40 anos andando perdidos, sem rumo, no deserto. Porque escutaram a maioria. Os 10 espias acovardados, rebeldes, olharam para Deus através dos seus obstáculos, das suas dificuldades. Enquanto Josué e Caleb olharam para os obstáculos e dificuldades através da fé e confiança no Deus de suas vidas, o Deus que não muda e que jamais falha. Amém. E sabe por quê? Porque eles não se esqueceram, não. Eles não esqueceram que foram libertos da escravidão do Egito. Ele não esqueceu que este mesmo Deus que prometeu a Canaã, a terra prometida,
Foi o mesmo Deus que os libertou das mãos de Faraó. E aqui está uma das características que já testificava Josué como um líder que não se deixava levar pela falta de fé dos outros. Ainda que esses outros fossem a grande maioria. Ele tinha confiança no Deus que o libertou da escravidão egípcia. É o que falta muitas vezes em nós. Aparece aqui um gigantinho ali, outro gigantinho acolá, a gente começa logo a tremer o joelho, a bater os queixos e a dizer: estou com medo, não vai dar certo, eu estou perdido, e esquece que atrás foi liberto das mãos de Faraó, das mãos de Satanás, da escravidão do pecado. Esquece esse grande milagre. Parece que esse milagre é inferior a qualquer outra coisa que possa acontecer. Assim como Moisés, não diferente era Josué. E eu quero dizer isso no que tange, eram homens. Homem de carne e osso, pecadores, pobres, miseráveis pecadores. Nisso eles eram idênticos. Não havia diferença. Josué era um homem pecador e Moisés também. Frágeis, fracos. Ou seja, eles eram humanos e fadados a errar. Contudo, Josué, ainda sendo quem era, fraco, frágil, pecador, ainda ele continuou a ser o escolhido de Deus para conduzir o seu povo. Foi aquele que Deus escolheu. Foi aquele que Deus levantou. E isto era algo que o povo, aquele povo, sabia. E sabe por quê? Porque eles disseram isso. Na próxima exposição nós vamos ver isso no versículo 17, quando eles falam: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Se tu for de fato o servo de Deus, nós vamos te obedecer. Se tu for um servo de Deus como Moisés foi servo de Deus, não igual a Deus, ou não igual a Moisés, mas sendo servo como servo ele foi, nós vamos te obedecer. Não diferente o povo de Deus é assim na igreja de hoje. Devem reconhecer os líderes de Deus, os líderes que Deus levantou, os líderes que Deus lhes deu autoridade conforme a sua palavra, e por conseguinte dá-lhes então o respeito que é devido. Se assim esse que Deus levantou, se assim foi Deus que levantou, este se porte como um servo de Deus, como Moisés, como Josué, falho, errante, ou que comete erros, mas que é servo de Deus. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, versículo 12 e 13 o seguinte: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos nas mais altas estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O segredo de Josué em suas conquistas foi ter na palavra de Deus confiança. Confiança nos seus mandamentos e nas suas promessas. Podemos ver isso entre os versículos 7 e 9. O segredo de Josué em suas conquistas foi ter fé na palavra de Deus. E tendo fé nessa palavra, confiar nos seus mandamentos, nos seus decretos, nas suas promessas. A palavra de Deus para Josué foi, a palavra que o Senhor deu a Josué foi: seja forte,
e corajoso. Amém. O Senhor disse a Josué isso no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 18. Como também, queridos, esta mesma palavra é dada não somente aos líderes, mas também a todo o povo que faz parte deste povo de Deus, todas as pessoas que fazem parte do povo de Deus. A mesma palavra é dada, está Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Que diz lá: sejam fortes e corajosos. Sejam. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O personagem, queridos, entretanto, mais importante deste livro, tirem de mente, não é Josué, é Deus. É o Deus de Josué, é o Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Toda a dedicação, todo o esforço, todos os atos de bravura daquele homem, todos os atos de coragem, ele os fez, ele se dispôs a isso com um único objetivo e intuito: glorificar o nome do Deus da sua salvação. No coração de Josué ardia, queimava o desejo para que, da forma como ele amava, aquele povo também amasse o Deus e o único Deus vivo de Israel. Ele queria que esse povo, então, para poder amar esse Deus como ele amava, ele queria que esse povo, então, passasse a conhecer o Deus vivo de Israel. Tudo quanto Israel fez, tudo quanto a nação de Israel fez, culminou, e ainda hoje o povo de Deus, com tudo quanto faz, culmina em duas coisas: ou uma ou outra. Ou culmina na glória de Deus ou na vergonha de Deus. As minhas e as suas atitudes, de duas uma: ou glorificam ou envergonham. Fato. Infelizmente, mas é um fato. Mas vamos aos versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés de fato foi um grande líder, não resta dúvida. Liderou o povo de Deus em meio aos mais variados momentos. E do capítulo 3 de Êxodo ao capítulo 34 de Deuteronômio, as escrituras sagradas concentram seus relatos no que diz respeito ao ministério de Moisés. Aquele líder chamado por Deus para guiar sob a batuta do Senhor a nação de Israel. No entanto, queridos, Moisés ele morre, mas em seguida surge um novo líder levantado pelo Senhor. E percebamos aqui o quanto Deus ele é soberano, pois nada, absolutamente nada, trava, interrompe ou pede ou pode modificar seus planos. Nada. Moisés já conhecia aquele povo. Moisés sabia quão rebelde era aquele povo. Moisés sabia quão obstinados eles eram. Moisés já sabia como lidar com eles. Contudo, Moisés morreu. E agora surge um novo servo de Deus para ocupar o lugar de Moisés. Josué foi esse líder. E a morte de Moisés, voltamos à soberana
a soberania de Deus, a morte de Moisés em nada mexe com os planos de Deus. Nada. E sabe por quê? Porque é Deus quem sepulta e é Ele mesmo quem dá vida. Deus sepultou seu obreiro, seu servo Moisés. Contudo, esse acontecimento ele não interrompe a sua obra, nem dos seus propósitos, porque nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, queridos. Como há pouco disse, acho que foi Patrícia que falou aqui. A missão e responsabilidade de um líder não é eterna. Se Deus me deu uma missão, se Deus deu uma missão a um de vocês, deixa eu dizer uma coisa, não é eterna. É só para essa vida. Por mais devotos, por mais compromissados, por mais diligentes que possamos ser, não é eterno. Chega um momento em um ministério que Deus ele estabelece um fim de uma geração. E aí também estabelece, a partir daí, um recomeço com o outro. Ou seja, chega ao fim a liderança de um líder antigo, para a continuidade através de um recomeço por meio de um líder novo. Então, queridos, somente Josué e Caleb estavam vivos de toda aquela velha geração. O resto morreu, 40 anos, teimando, sendo rebeldes, morreu. Uma nova geração então surge. E Josué agora é incumbido pelo Senhor de liderar essa nova geração e com um novo desafio. O desafio agora não é atravessar o deserto, o desafio agora não é atravessar o Mar Vermelho. Não, o desafio agora não é esse. O desafio agora é adentrar a terra prometida e conquistá-la. O de Moisés foi um. O de Josué foi outro. Deus, quando Josué comandou a batalha contra Amaleque, nós vamos ver isso lá em Êxodo 17, dos versículos 8 ao 16. Deus ali já havia escolhido Moisés, ou já havia escolhido Josué como o sucessor de Moisés. E ali já estava preparando. Com toda certeza, essa guerra que você vai lembrar, que é aquela em que Moisés sobe ao monte e levanta o seu cajado, e enquanto o cajado está levantado, Israel está ganhando a guerra, está ganhando a batalha, e aí os dois sacerdotes chegam ao seu lado, Arão e Hur, chegam ao seu lado, seguram seus braços para que a vitória acontecesse. Foi nesse momento. Josué foi incumbido de estar à frente, comandando aquela batalha. Havia um novo líder. Com toda certeza saber que, com toda certeza para Josué, saber que havia sido chamado e comissionado por Deus, deve ter sido para ele isso um alívio. Ainda bem que isso não é coisa da minha cabeça, é Deus que está chamando. Isso deve ter aliviado o seu nervosismo. Isso também deve ter deixado Josué mais fortalecido. Porque afinal de contas, queridos, a obra que tinha pela frente para ele realizar era algo fenomenal, era grandiosa demais. Portanto, havia um novo líder, havia ali uma nova geração a ser liderada. E muitas vezes, igrejas sofrem e quase se destroem, porque querem apegar-se ao passado. Ou seja, já que nós somos sempre assim, então vamos continuar assim eternamente. Por vezes, líderes, pastores e irmãos têm sido comissionados por Deus a realizarem uma missão no ministério em novos campos, porém estes deparam-se com uma geração que se nega a segui-lo e ajudá-lo.
Ah, não! Geralmente em sucessão pastoral. Mudanças de igreja. Quando eu falo mudanças, quando se a gente sai de uma igreja e vai para outra. E ali se depara com um novo líder. Ou então chega um novo líder numa igreja. E o novo líder da igreja tem uma missão a cumprir. E que não era igual à do anterior do seu sucessor. E por isso, quando ele apresenta o seu trabalho, a sua forma de conduzir, estes pastores, líderes, inclusive até irmãos, são alvos de ataques, de críticas. E tudo por simplesmente não trabalhar da forma como estavam habituados, ou mesmo como o líder que eles sucederam trabalhava. E por motivos como estes, não muito raros pastores são sacrificados em seus ministérios. E Moisés é mencionado neste livro de Josué, nada mais e nada menos 156 vezes. Ou 56 vezes, me perdoe. E aqui prova que o novo líder, ele tinha um profundo respeito pelo seu líder anterior. O líder que foi dele e o que ele sucedeu. Ele respeitava, ele prezava o seu líder pelo trabalho que ele realizou enquanto liderava na obra de Deus. Josué e Moisés, queridos, eram semelhantes, contudo eles não eram iguais. Agora, suas semelhanças existiam no que era importante, no que era fundamental, naquilo que era primordial. Era nisso que eles se assemelhavam. E naquilo que era primordial para que a missão continuasse, que desse sequência, para que o caminho para o propósito divino seguisse. Ou seja, Josué, o que eles eram semelhantes? Josué adorava o mesmo Deus de Moisés. Josué amava e se submetia à mesma palavra que Moisés sempre apresentou e ensinou a Israel, inclusive a ele. Então houve continuidade naquilo que é fundamental, naquilo que é uma condição, volta a dizer o nome, sine qua non. Sem isso não pode ser. Podemos ter todas as diferenças, mas temos que crer no mesmo Deus e temos que amar a mesma palavra. De outra forma não vai dar certo. Era um líder diferente do outro. O que importa no líder é saber se este líder é servo de Deus. E antes de Josué tornar-se um general, sabe o que aconteceu primeiro com Josué? Ele começou como soldado. Ele foi soldado para ser general. Ele foi liderado para poder liderar. Ele aprendeu a ser servo para poder daí para frente governar. Quem nunca aprendeu e deixou-se ser liderado jamais será um líder. Quem nunca se dispôs a servir diligentemente nunca irá liderar. Se não há diligência, se não há responsabilidade, se não há comprometimento naquilo enquanto eu sou liderado, não vai dar certo a liderança. Quem não serve nunca será servo. E quem não é servo nunca terá um mestre. E Deus tem um exército poderoso de anjos de Deus. Poderoso. Pensa os cababom de serviço.
E outra coisa, dá obediente e obediente. Só basta ele fazer assim. Vai lá e resolve a parada. E não fica questionando nada. Vai lá e pronto. E resolve. Então ele tem esse exército poderoso de anjos. Deus podia muito bem pegar da ordem a eles, lançar a mão deles e comissioná-los a executar a sua missão divina. Mas Deus é cheio de mistério. E esse é um deles. Quanto à conquista da terra prometida, o que é que Deus comissionou? Quem foi que Deus comissionou? Josué. Um homem. Um homem. Como diz pastor Antônio, comedor de feijão e farinha. Um homem mortal, um homem falho, um homem fraco. Contudo, a este homem ele lhe deu poder e capacidade para realizar tarefas honrosas e gloriosas, tais como conduzir o povo até a terra da promessa. Que é o que hoje se faz dentro das igrejas, é conduzir esse povo até o dia de Jesus, o dia quando ele voltar. Segundo, derrotar os inimigos, ajudar a derrotar os inimigos, ensinar aquela palavra a qual Deus disse a ele, ó, não deixe ela, foque seus olhos nela, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E terceiro, ao final, juntamente com o povo de Deus, apossar-se da herança de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus deu a Josué uma missão gloriosa com 3 tarefas triunfais. Mas para que essas 3 tarefas fossem cumpridas, o Senhor também deu 3 promessas. E como sempre as promessas são dadas, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que não se explica muito. E se a gente perguntar demais, ele diz, eu não tenho que lhe dar explicação. Eu digo, você entende, você assimila e crê. Ponto final. Porque assim tem que viver o povo de Deus. Nós temos que aprender a viver assim. Ou seja, viver pela fé. Sempre na convicção de que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Nós temos que entender que agindo o Senhor, absolutamente ninguém é capaz de impedir. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Eu creio. O pastor Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: o povo de Deus vive de promessas e não de explicações. Ou seja, o povo de Deus vive por fé e não por vista. Versículo 3 e 4. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Então era a promessa de Deus que Israel entraria na terra prometida. E por séculos e séculos e séculos atrás foi assim a fala de Deus. Primeiro foi a quem? Ele prometeu a Abraão isso. Está lá em Gênesis 12. E antes de falar com Josué, as promessas já haviam sido confirmadas também com Moisés. Eles seriam completamente capazes, inclusive, de tomarem posse daquelas terras. O povo não recuou. O povo agora não recuou como fez antes lá em Cades Barneia. Ali quando estavam na fronteira. Quando os espias foram lá e voltaram com a notícia, o povo não recuou, o povo ali não teve medo, o povo avançou, o povo teve coragem e foram confiantes.
O Senhor diz como prometia a Moisés. A promessa foi dada e a terra foi concedida. Mas agora, aquele povo deveria dar o passo de fé e crer que aquelas terras já estavam graciosamente em suas mãos. Quando eles entraram, antes ali, quando já estavam se preparando a atravessar o Jordão, eles já deviam ter em mente que era o começo, mas que o começo já dizia o fim. A terra será nossa. Porque assim somos todos nós diante de Cristo. Quando Ele nos abre a vista para vermos quem somos e entregamos nossas vidas a Ele, nós confiamos e dizemos: a eternidade é nossa. Estamos na eternidade? Mas ela é nossa ou não? Ela é nossa pela fé. Mas é. Pronto, assim mesmo esse povo. Antes mesmo de derrubar antes da primeira batalha que foi em Jericó, eles já deveriam ter em mente: a terra é nossa. E é por isso que eles estavam cheios de coragem. Deus afirmou a promessa. E Deus aqui, Ele lança os limites da sua herança. Ele diz: ó, Josué, é ali, até aqui, até acolá. É isso aí. O grande problema é que Israel só veio a tomar posse do território da promessa durante os reinados de Davi e Salomão. E sabe por quê? Teimaram de novo. Aqueles ali é para destruir, deixaram. Pedra de tropeço lá no fim. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, queridos, Deus promete vitória sobre o inimigo. A promessa é que ninguém mais nos vencerá. O Senhor alertou a Abraão sobre os inimigos existentes, assim como também alertou a Moisés. Contudo, Deus prometeu ao seu povo que, se fossem obedientes, venceriam o inimigo. Ao tempo também que Deus advertiu para que não abrissem concessões com o inimigo. Ou seja, ele quer dizer o que aqui? Não se associe. Não se associe com os incrédulos. Não se associe com esse povo inimigo. Isso não vai dar certo. Não façam isso. E sabe por quê? Porque de outra forma Israel ia vencer a guerra, porque afinal de contas o propósito de Deus ia se cumprir. Agora era aquela história: ganhei, mas não levei. Qual é o sentimento que nós temos quando ganhamos e não levamos? Que perdeu. Vitória de mão vazia. Vitória de mão vazia. Muito bem. Ocorre que os israelitas não deram ouvidos às palavras de advertência do Senhor. E assim Deus os disciplinou em suas próprias terras através dos seus próprios inimigos. Uma promessa maravilhosa foi essa que Josué recebeu do Senhor. Promessa como esta foi dada a Jacó. Promessa como essa foi dada a Moisés. Promessa como essa foi dada a Gideão. Promessa como essa foi dada inclusive aos exilados lá na Babilônia. E promessas como essa ela ainda dá hoje ao seu povo.
Hebreus 13:5. Ele diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então está aqui a promessa mais uma vez. Aqui está o autor da carta aos Hebreus citando a mesma promessa dada a Josué. Da mesma forma, o evangelista Mateus, quando narra inicialmente sobre o nascimento do Salvador, quando ele diz ali que a virgem dará a luz aquele que será chamado o quê? Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Qual é a promessa? Aleluia. E Mateus ainda continua no Evangelho relatando as últimas palavras que Jesus disse a todos quanto creem no seu nome. Está lá no último capítulo, no versículo 20, o último versículo, a última parte do versículo que diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então podemos estar convictamente confiantes que, se caminharmos adiante, centrados na vontade de nosso Senhor, contaremos com sua presença. E assim entra agora a voz de Paulo em Romanos 8:31. Contaremos com o Senhor. E se Deus é por nós, Glória a Deus. agora também, se Ele for contra, não tem quem seja a favor. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí mais uma promessa que está aqui. Mais uma promessa que Deus dava a Josué, ou seja, a garantia que o inimigo seria derrotado e que Israel tomaria posse da terra. Josué levaria o povo à conquista da terra, e seria ele quem iria dividir as terras com as tribos. A promessa que Deus havia feito a Abraão seria aqui cumprida. Ou seja, os descendentes de Abraão herdariam a terra. Queridos, aquele que prometeu é fiel. Deus fez as promessas aos antepassados de Josué, e no livro que leva o nome de Josué, todas elas ali estão devidamente registradas. Todas. Ao final da sua vida, Josué lembrou isso às mentes dos esquecidos do povo de Deus. Lá no capítulo 23, versículo 14, ele diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, vocês sabem que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Aleluia. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Glória. Então, para o povo de Deus de hoje, dos nossos dias, a lição sobre estas promessas são, aqui está em Efésios, no capítulo 3, versículo 1. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Promessa. Então, assim como Josué, juntamente com o povo de Israel, não recuaram, mas por fé receberam a promessa e entraram na terra prometida, assim são todos os cristãos que por fé em Cristo receberam então o que? O Espírito Santo. Estes recebem todas as bênçãos espirituais.
Sabe por quê? Porque foi Cristo que as obteve para todos que creem no seu nome, todos que creem no seu único sacrifício, sacrifício capaz de satisfazer a justiça de Deus. Portanto, para receber estas bênçãos, é preciso que nós estejamos unidos em Cristo pela fé. Eu pela minha fé, você pela sua fé e assim por diante. O fato de estar em Cristo é a gloriosa herança para todo o remido de Deus. Pois este que participa do que Cristo, se ele está assim em Cristo, se ele está em Cristo, ele recebe essa gloriosa herança e por isso ele participa daquilo que Cristo fez. Ele participa de tudo quanto Cristo é e ele participará de tudo quanto Cristo será. Jesus é a porta de acesso à herança gloriosa de Deus. Somente os que por ela entram poderão herdar a promessa com todas as bênçãos celestiais. De outra forma, esqueça, é inferno. Seja forte e corajoso. Eu fico imaginando Josué no momento que Deus passa agora a conversar com ele, e aí dita as ordens para dar continuidade à sua obra. Então, acredito eu, cai ali a ficha de Josué, e Josué verifica que a partir de agora ele irá substituir o seu líder de tantos anos, o grande líder Moisés. Tenhamos em mente que é uma grande responsabilidade essa que Josué assumiu. Josué já vinha sendo trabalhado por Deus, é verdade. Ele vinha sendo trabalhado para exercer essa função. Ele estava pronto. Ele já havia vivido experiências, as quais todas elas Deus providenciou para quê? Para lapidar Josué. Mas Josué, entendendo que nesse momento nada disso, tudo quanto ele capacitou-se, tudo quanto ele fez, todas as experiências que ele viu, ele disse: olha, nada disso vai fazer parar essa tremedeira que está nos meus joelhos. Nada disso vai fazer parar os meus queixos de baterem. Eu estou muito nervoso. É uma obra a qual eu não consigo ver a minha condição de exercer-me ali dentro como líder deste povo. Então o problema de Moisés, acredito eu que não era estar capacitado, ter tido experiências e ser um servo aprovado de Deus. Josué precisava, sabe o que agora? Ele precisava era de palavras de encorajamento. Josué não estava precisando de conselhos. Afinal, como disse, o Senhor já havia o preparado. Mas Josué precisava de encorajamento. E muitas vezes os líderes são alvos de duras críticas, quando o que eles estão precisando é de uma palavra de encorajamento. Inclusive uma, tal como, conte comigo. Versículos 7 ao 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, esse só é parado. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O segredo de Josué em ser forte e corajoso vem do resultado de meditar na palavra de Deus e submeter-se ao senhorio dela. E aqui envolve confiar nas promessas de Deus e lutar afincamente em cumprir todos os seus preceitos, ainda que não consiga. Ainda que todo dia falhe, mas Ele quer cumprir. É o que nós vimos. O Senhor fala 3 vezes a Josué para que ele seja forte e corajoso. Fala 4, tem um outro versículo mais embaixo, 18. Mas aqui o que nós estamos estudando, 6, 7 e 9. A pressão sobre Josué muito possivelmente era grandiosa. Ele estava diante de um povo teimoso, visto que seu líder anterior havia morrido, assim como também a missão seria custosa em tempo e em esforço. Gastaria tempo e teria grande esforço. Porém o Senhor não entregou essa missão a um indouto. O Senhor não entregou essa missão a um novo convertido, a um menino, a uma pessoa sem qualquer preparo. Antes disso, o Senhor preparou Josué, tendo como um obreiro aprovado, que sabia que sem Deus ele nada poderia fazer. Amém, Senhor. Sem ti, Senhor, nada poderei. Josué sabia que o sucesso e a prosperidade do seu ministério e da sua vida devota a Deus não poderia ser medido conforme os valores humanos, mas sim conforme a sua dedicação a Deus e a sua palavra. E o pastor Warren Wiersbe fala muito bem sobre isso, quando ele cita George MacDonald, um escritor escocês. Ele fala assim: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais horrível fracasso ou ao mais terrível sucesso. Vou repetir. Em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais horrível fracasso ou o mais terrível sucesso. Ou vai ser um horrível fracasso, ou pode até ser um sucesso, mas um terrível sucesso. E por fim, versículo 9. Vamos lá, o povo do louvor. Patrícia vai vir? Estão cochichando ali no ouvido dela. Versículo 9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. De fato, queridos, Josué tinha bons motivos para se sentir forte e encorajado. Aquele povo poderia não ter lhe dado nenhuma palavra de motivação e de encorajamento. Mas o Senhor deu a ele. O Senhor lhe deu. Aqui é como se
o Senhor dissesse a Josué: Josué, meu servo, ninguém conseguirá te resistir. Ninguém te vencerá. Afinal, eu, o teu Senhor, estarei contigo e eu jamais te abandonarei. Josué, meu servo, portanto não fraqueje, pois sou eu quem te fortaleço. Josué, não desanime, mas em mim tenha coragem, pois é promessa minha, e eu sei que você sabe que eu sou fiel para cumprir. Josué, o segredo da tua vitória você já sabe. E digo mais uma vez: agarre-se à minha palavra, dela jamais se distancie, dela jamais se aparte, e não desvie os seus olhos dela, pois nela você encontrará os passos para a sua caminhada bem-sucedida e próspera diante dos meus olhos, próspera melhor aos meus olhos, não segundo os valores humanos. Por fim, Josué, não sou eu, Josué, que estou te ordenando que assim faça. Pois bem, Josué, eu sei que por suas fraquezas o medo pode te tomar, porque você é fraco. Mas não fique assim, não fique com medo, porque eu, Josué, eu te amei com meu amor leal, e o meu amor por ti lançou fora todo medo. Josué, eu estarei sempre contigo, eu jamais te desampararei, e serei o firme alicerce que te sustentará. Portanto, Josué, eu te amei. Portanto, Josué, eu te comissionei. Portanto, Josué, sou eu quem te dou toda a força, toda a coragem, para que você prospere e seja bem sucedido. Que o Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoe com sua graça.